Olá! Repercutiu no Senado a decisão do STF de alterar as regras estabelecidas pelo presidente da Câmara dos Deputados para a tramitação de um pedido de impeachment. As novidades da internet no Senado na Rede e o que acontece quando a Presidência da República veta um projeto aprovado pelo Congresso. Na Semana do Professor, a revista faz uma homenagem a todos os mestres na figura de Darcy Ribeiro. Dá uma olhadinha. Era uma beleza o que ocorria no setor das artes, da música popular, do cinema. Tudo florescia no Brasil. E nós todos estávamos cheios de entusiasmo. Todos acreditavam, com otimismo, que o Brasil ia dar certo. A juventude também está muito identificada com o país, achando que ia dar certo, que o Brasil ia dar um grande passo. O governo Jango também teve incorporado alguns dos melhores intelectuais brasileiros. A luta para criar a Universidade de Brasília foi terrível, porque havia oposição também. Eu tive que atuar muito junto ao presidente. Só uma universidade pode dar a Brasília a cultura, o saber. Uma universidade autônoma, em que os professores podem assessorar o poder público porque são insubornáveis. Uma universidade capacitada a dominar o saber humano. Onde que eu estudo é o CIEP. Eu vou abrir um portão aqui pra te mostrar, tá? Vem cá. Cá. Olha lá a quadra. Tá vendo? A quadra. Vamos lá, eu vou te mostrar. Vamos lá pra essa quadra. A gente chuta a bola aqui. Aí a gente dá um bico e joga a bola lá. Tá vendo? Lá, ó. Ó o gol. Ali a tia com o filho dela. Tá vendo? Ali. Ali. É a opção de livro. Tá vendo? Tá vendo? É livro. Tia, depois eu conserto aqui. Aqui, ó, opção de livro aqui também. Ó. Isso daqui a gente lê historinha. Como vão as coisas? É compreensão. Vem cá, vamos lá na minha sala. Ah, meus colegas tudo subindo. Vai pra sala, aí a gente tem a opção de rampa, né? Na minha sala tem a porta amarela. Vamos lá ver. Aqui, ó, mesa, aí meus colegas, todo mundo. Ali minha professora, aqui os desenhos que a gente faz, aqui é a tia. Vem cá, aqui esse trabalho bonito, né? Embora tenha sido fundador da Universidade de Brasília, seu primeiro reitor, um homem do ensino superior, a gente vê Darcy Ribeiro muito mais pelo que ele fez pela educação de base, com os CIEPs. A ideia de uma escola onde as crianças chegam cedo, estudam, almoçam e fazem atividades físicas, esportivas e atividades culturais ao longo de todo o dia. Essa foi uma realização de Darcy Ribeiro que, a meu ver, é tão ou mais importante do que a Universidade de Brasília. E por volta das 8h30, ele falou para mim, eu queria uma criança para dar uma aula. Eu estou com vontade de dar uma aula. Aí eu tenho 3 filhos, eu falei, meu filho caçula tem 9 anos. Aí eu liguei em casa, falei, Felipe, está internado aqui, o professor Darcy, ele já sabia, porque estava acompanhando. E ele que está querendo dar uma aula, a aula dele é muito legal, acho que você vai gostar. Você quer vir? Ele falou, quero. Aí eu peguei o carro, fui lá, busquei o Felipe, chegamos aqui e o Darcy começou a dar uma aula belíssima, completamente compreensível para uma criança de 9 anos. Ele falou primeiro de antropologia, falou dos índios, da importância de entender as diferentes culturas. E aí falou que ele, na vida dele, tinha feito 2 coisas, entre outras 2 coisas muito importantes, que eram uma universidade e um sambódromo. E esse Felipe conseguia explicar por que ele teria feito as 2 coisas. Aí o Felipe ficou olhando para ele assim, ele disse, a universidade é o templo da cultura erudita, do saber, da cultura acadêmica. O sambódromo é um templo da cultura popular. Os 2 são igualmente importantes. O antropólogo e educador Darcy Ribeiro foi também um dos maiores responsáveis pela criação do Parque Nacional do Xingu. Ele morreu em fevereiro de 1997. Quer saber mais sobre Darcy? É só procurar no canal da TV Senado no YouTube. Lá você encontra um pouco mais da história do Brasil. A Revista da Semana está no ar.
Os senadores estão preocupados com a segurança durante as Olimpíadas e 6 medidas provisórias começam a ser analisadas pelo Congresso. Veja como foi a semana no Senado. Foram instaladas 6 comissões para apreciação de medidas provisórias, que depois vão ser votadas separadamente pelos plenários da Câmara e do Senado. Entre as MPs estão a que trata da reforma ministerial e a que eleva a tributação dos ganhos de capital para pessoas físicas. O ganho de capital, principalmente o imposto sobre as grandes fortunas, tudo isso tem que ser pauta agora dessa reforma. As liminares do Supremo Tribunal Federal, que alteram as regras estabelecidas pelo presidente da Câmara para o recebimento de pedidos de impeachment, provocaram reações dos líderes no Senado. Não se pode retirar uma prerrogativa constitucional do Poder Legislativo. A oposição queria criar uma situação onde ela fizesse o golpe sem sujar as suas mãos. Dezenas de deputados estaduais, inclusive presidentes de assembleias legislativas, vieram à Comissão de Constituição e Justiça apoiar a proposta de emenda à Constituição que divide entre União, estados e municípios a competência para legislar sobre vários assuntos, entre eles o trânsito, o transporte e as regras de licitações e contratos. Esta iniciativa tem o mérito de, inclusive, promover um avanço na própria Constituição de 88. Eu creio que ela começa um caminho, abre um caminho. A falta de critérios claros sobre quem tem direito à cota de pessoas com deficiência em concursos públicos foi debatida na Comissão de Assuntos Sociais. A lei estabelece a reserva de 5% a 20% das vagas. Nós temos que ter uma legislação que seja mais justa para o ingresso. E aí vem essa coisa de que pessoas com deficiências leves se aproveitam de uma legislação ou da brecha da legislação e acabam se candidatando. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que regulamenta a inclusão e o uso de informações pessoais em bancos de dados privados. A matéria será analisada ainda por outras 3 comissões do Senado. É importante destacar que o nosso intuito não é o de criar um estatuto legal de superproteção de dados pessoais, de tal forma a impedir o desenvolvimento e a inovação tecnológica, mas sim uma carta de mínimas garantias, direitos e deveres que possam conferir ao cidadão uma proteção equilibrada e justa, porém efetiva, sem desprezar a natureza globalizada do mercado de consumo. Na CPI do futebol, dirigentes defenderam maior proteção aos clubes na formação de jogadores. Grande parte da culpa do que aconteceu no futebol brasileiro nos últimos anos é por conta da falta de formações. É lógico que isso aí está muito sobrecarregando os grandes clubes. A situação das 250 mil crianças desaparecidas no Brasil, segundo estimativa da ONU, foi debatida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Já a Comissão de Educação discutiu a esclerose lateral amiotrófica, doença neuromuscular degenerativa e irreversível, que afeta movimentos de braços e pernas. E a Comissão de Infraestrutura concluiu ser ilegal a forma atual de cobranças de taxas para o uso dos portos. A Comissão de Infraestrutura vai apresentar um modelo, um requerimento de decreto legislativo para que a gente possa votar na comissão, levar para o plenário e depois fazer todo o segmento e ir para a Câmara também para a gente eliminar a cobrança dessas autorizações. O papel dos serviços de inteligência na segurança dos Jogos Olímpicos foi tema de audiência pública com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na comissão mista que trata do assunto. Não há evento, não há acontecimento que exija uma operação logística tão grande. E aqui estão alguns números que podem parecer assustadores, principalmente nessa atividade de segurança de inteligência. A Copa do Mundo eram 32 países, as Olimpíadas são 206 países. A Copa do Mundo tinha um total de 723 atletas. A Copa do Mundo tem 15 mil atletas olímpicos e paralímpicos, a Olimpíada. E a Comissão Especial para o Aprimoramento do Pacto Federativo lançou esta semana a revista Em Discussão. Esta edição da revista trata das soluções já encaminhadas pelo Congresso Nacional para o reequilíbrio das relações entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O que aconteceu na internet na semana que passou? A Juliana Borges conta pra gente. É o Senado na Rede.
Deduzir do imposto de renda gastos com academia, personal trainer e nutricionista. Você concorda? O post sobre a aprovação desse projeto na Comissão de Assuntos Sociais teve mais de 15 mil compartilhamentos no nosso Facebook. A matéria segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Curtiu? Você conhece a lei do feminicídio? Ela incluiu na lista de crimes hediondos o assassinato de uma mulher por discriminação ou preconceito em relação à sua condição feminina, como nos casos de violência doméstica e familiar. O Código Penal considera o feminicídio um homicídio qualificado, que pode dar até 30 anos de prisão. Compartilha lá no seu Face o post que a gente fez sobre isso. A licença paternidade está garantida na Constituição, mas ainda não foi regulamentada. Hoje, o pai tem direito a 5 dias de licença. Alguns projetos em discussão no Senado podem aumentar esse prazo para até 120 dias. O que você acha? E no nosso YouTube, o que bombou na semana foi o vídeo sobre o combate à intimidação sistemática, o famoso bullying. Quer saber quais são os 8 tipos mais comuns de bullying no ambiente escolar? Então acessa lá o nosso canal, assista ao vídeo e se inscreva. Quando uma lei aprovada pelo Congresso Nacional é vetada pelo presidente da República, você sabe o que acontece? O Tadeu Fanes explica. Muita gente tem ouvido falar dos vetos presidenciais ultimamente. Mas vamos entender um pouquinho mais como isso funciona? O veto é a recusa do presidente da República em sancionar, no todo ou em parte, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Uma vez que o veto tenha sido colocado, não há como a presidência da República retirar o veto. A rejeição deve então ser submetida ao Congresso. A manutenção ou rejeição do veto deve ser apreciada pelos senadores e deputados em sessão conjunta do Congresso. Para o veto ser derrubado, é preciso o voto da maioria absoluta dos parlamentares de cada uma das casas, 41 votos no Senado e 257 na Câmara. Caso isso aconteça, o texto vetado volta a ter vigência e é enviado à Presidência da República para promulgação. Caso não aconteça a derrubada do veto, fica valendo a lei conforme a decisão da Presidência da República. A lei antiterrorismo deve ser destaque na semana que está começando. Ela torna mais pesadas as penas para quem cometer crimes sob inspiração terrorista. A polêmica está em definir o que é terrorismo. O combate a esse tipo de crime é previsto na Constituição de 88, mas o artigo nunca foi regulamentado. Neste ano, provocado pela Agência Internacional que atua contra crimes financeiros, o Poder Executivo enviou ao Congresso o projeto Antiterrorismo. Pelo texto, terrorismo é qualquer atitude que possa provocar terror social ou generalizado e que coloque em risco as pessoas ou o patrimônio público. São atos como manejar produtos com poder de destruição em massa, depredar bens públicos e privados, hackear sistemas de informática e de bancos de dados. A pena pode chegar a 30 anos de reclusão. A Câmara dos Deputados incluiu no projeto uma emenda para tentar resguardar os movimentos sociais. Ficam fora da definição de terrorismo manifestações políticas, sociais, sindicais e religiosas e protestos com o objetivo de defender direitos e liberdades constitucionais. O senador Aloysio Nunes, que deve apresentar o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, não vê motivos para criar uma exceção na lei. Se você puder essa ressalva, não existe mais a possibilidade de você condenar ninguém por terrorismo. Não existe terrorismo do bem. Terrorismo, gente que usa bomba, gente que sequestra aviões, gente que provoca pânico, gente que atenta contra a vida de chefes de Estado, são terroristas. Para o senador Lindbergh Farias, o projeto, que já é preocupante com o artigo, fica pior sem ele. Mesmo tendo aquele artigo que garante o direito de manifestações, em cima das dubiedades, a gente ia acabar jogando para o aplicador do direito na ponta a decisão. Já era arriscado. Tirando esse artigo, aí deixa de ser um PL sobre terrorismo e passa a ser um projeto de lei em relação aos movimentos sociais. Desde o começo do mês, o projeto tranca a pauta. A ideia do governo era ter a lei aprovada até o dia 20, quando se reúne o Grupo de Ação Financeira. A preocupação é que o Brasil entre na lista de países que não combatem o terrorismo. O que o GIF exige
são legislações sobre o financiamento do terrorismo, que o nosso país já tem na lei das organizações criminosas e já tem também projeto que acabamos de aprovar recentemente aqui no plenário do Senado. A votação ficou para terça-feira, dia 20, mas o futuro do projeto ainda não está definido. Nós temos que discutir a possibilidade de retirada dessa urgência ou, quem sabe, até de derrubar esse projeto e o governo mandar um outro que possa ser capaz de ser absorvido e ser um consenso entre todos nós aqui, mas especialmente com os movimentos sociais. Nós vamos procurar trabalhar em cima do texto que está aqui e, eventualmente, apresentando um substitutivo. A solução é a seguinte: votar. Quem vota sim, aprova. Quem vota não, rejeita. A boa notícia da semana vem de um projeto que pode dar aos indígenas brasileiros a possibilidade de colocar o nome da sua etnia no documento de identidade. O projeto está em discussão na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Ele altera a Lei de Registros Públicos, assegurando que qualquer indígena possa fazer constar na sua certidão de nascimento, certidão de casamento ou carteira de identidade a sua origem étnica. Atualmente, qualquer indígena que queira comprovar a sua condição só pode fazer isso por meio de um documento expedido pela FUNAI. Caso seja aprovado, o projeto elimina essa burocracia, permitindo que a origem indígena seja oficializada nos registros públicos por meio de um documento como a carteira de identidade. A revista da semana está terminando. Até o nosso próximo encontro.